Amém. Glória a Deus. Irmã Rosa falou um testemunho, né, que Deus fez. E eu estava de olho fechado ali meditando e lembrei também que o Senhor tem operado dessa forma em nosso meio. Glória a Deus. É verdade. Um culto que a gente teve no passado, uns dias atrás, que ninguém entendia nada, para lá, para cá, e entra e sai. É verdade. E no final, Jesus me mostrou uma luz, Glória a Deus. e essa luz foi contemplada, né? Com Raquel. Que eu quero dizer para os irmãos e para os ouvintes que ao nosso meio Deus tem mostrado e tem trabalhado e tem feito milagre. Glória a Deus. Imediato, né? Não Glória a demora. Deus. Não demora. Apressa com o Senhor. Aleluia. Nós somos gratos a Deus. Obrigado, Senhor. Continue sempre trabalhando no nosso meio. Continue mostrando, Senhor, o que o Senhor é capaz de fazer para aquele que tem dúvidas. Eu não tenho. Eu sei que o meu Deus é maravilhoso e Ele vai fazer o melhor. Sempre fez, sempre fará. Amém, verdade. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Não tenha dúvida que Deus é capaz de fazer. É verdade, sim. Muito bom. Eu queria ler, irmãos, em Apocalipse 14. Rapidinho. O que vai acontecer, que já foi falado várias vezes aqui. E o que nós somos. Apocalipse 14, 16, o 6 e 7. É. Amém? Glória a Deus. Esses dias estão a se cumprir. Está no final de Apocalipse. Finalzinho, último livro. 14, Glória a Deus. E quem quiser ir lendo aí, vê a nossa igreja. Eu vou contemplar assim, né? Em nome de Jesus. O 12. Vê aí. Apocalipse 14, Glória a Deus. verso Apocalipse 6 e 14, 6 e 7. Primeiro. Bem? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, Glória a Deus. para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povos. 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia. Glória a Deus, que palavra É maravilhosa. verdade, sim. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É a Ti que nós servimos, a Deus. Esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. E vendo esses dois versículos, aí eu vou ler também aqui, irmão, mais embaixo, o 12. Que nós aqui, nossa igreja, nós recebemos essa palavra, nós somos esse versículo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aqui estão, Senhor, aqueles que guardam a tua palavra, aqueles que guardam os teus mandamentos, Senhor. Nós tentamos sempre fazer o máximo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, porque aqui está um povo que está te buscando, um povo que está te querendo, Deus. Aqui está, Deus. Glória a Deus. Não é à toa que nós estamos reunidos. Não é à toa que nós se reunimos. Porque nós buscamos a verdade. Nós estamos do lado da verdade. A verdade é o Senhor Jesus. E quem não tiver a verdade vai ver aqui e ver outros anjos voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para que o proclamam aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribos, línguas e povos. Seria bom que essa palavra, todas as línguas e tribos desse povo entendesse. Mas nós estamos lutando, nós estamos buscando, nós estamos tentando explicar. Amém. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser dita, ela tem que ser falada. Muitos não querem ouvir, mas mais tarde arderá no fogo eterno. É verdade. Infelizmente. É verdade. Mas ainda há tempo para aquele que quer se corrigir, ainda há tempo. Glória a Aleluia. Deus. Para quem quer Deus, ainda há tempo. Para quem quer ter a salvação. Porque na terra só estamos plantando. O que nós plantar é o que vamos colher. É verdade. Aleluia. Se nós plantar feijão, vamos colher feijão. Hoje eu vi um relato bem rápido aqui de uma senhora que estava dizendo que o raio estava operando em todos os bicos. Internamente eu falei, amém, Senhor. É verdade. Aleluia. Amém, porque a verdade tem que ser verdadeira. É. E você só planta o que se colhe. A verdade é reta. Aleluia. Se plantar e se colher, se plantar arroz, vai colher arroz, pastor João. É verdade. Se plantar milho, vai colher milho. É. Aleluia. A palavra de Deus é reta, Glória a e Deus. sincera e verdadeira. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por ter essa obediência hoje. Não louvo o homem da terra, não. Pastor e irmã Rosa são importantíssimos para nós. Glória a Deus. Porque eles vieram para cá porque Deus mandou para nos dar um reforço Glória a Deus. espiritual. Em nome de Jesus. E assim estamos juntos. Somos uma igreja humilde, simples, mas rica do poder de Deus, porque nós buscamos a verdade. Nós não estamos querendo se exibir. Nós estamos buscando a Deus humildemente. Glória a E Deus. humilde é o Senhor. O Senhor tem humildade. Então, eu sou grato ao Senhor por ter essa humildade dentro de mim hoje. E quero compartilhar com os irmãos que o Espírito Santo habita em nós. Em nome de Em nome de Jesus. Aleluia. Não temos nem devemos ter dúvida disso. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Obrigado, Senhor, por ter colocado, Deus. Obrigado, Deus, por ter colocado o Espírito Santo para nos guiar, para nos edificar, para nós ter o conhecimento da vida eterna. Nós teremos que obedecê-lo, sim. Teremos sim, porque o Senhor que nos edificou.
Se a benção demora, fecha a porta do teu quarto e ora. Glória a Deus. Porque a tua fé está dentro de ti. A tua fé é o Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade que Deus me deu, pastor. Irmã Rosa, irmãos, irmã Marleide, irmã Elisângela. Eu quero dizer para você, minha irmã, que Deus está ao seu lado. Glória a Deus. A promessa continua. Glória a Deus. Tenha força. Entregue ao Senhor. Porque assim como eu venci, como eu tive vitória, eu presenciei, tive cura. Glória a Deus. A irmã não é diferente, não. Em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E a cada um filho de Deus, para cada um, ele tem um propósito. O pastor falou aqui no início. Senhor, guia a cada um de nós para que o Senhor mostre a cada um para que seja útil no ministério. Aleluia, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, Senhor. Eis-me aqui também para fazer o Senhor, o que o Senhor mandar. Amém. Assim seja com todos os meus irmãos, Em nome de Jesus. em todas as famílias. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Meus irmãos, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Eu vou ouvir também uma saudação pela irmã Alice. Nós temos 10:50. Olha aí, no instante a hora passa, né? É rápido. Mas o Senhor está nesse lugar, amém, meu irmão? Glória a Pode vir, minha irmã. Deus. Deus está neste lugar Em nome de e Ele fala comigo, fala com você, fala com todos nós. Glória a Deus. A paz do Senhor, boa noite. Amém. Amém. Boa Eu quero primeiro, antes de compartilhar o que Deus falou comigo hoje, agradecer duas coisas. Primeiro, por Ele ter me trago aqui, porque Glória a Deus. só o Senhor e eu sabem o processo que eu estou enfrentando esses dias. E tudo dizia que eu não estaria aqui nessa noite. Mas o Senhor me pegou pela mão Glória a Deus. e trouxe para a glória dele. E segundo a irmã Rosa falando, eu me lembrei. Logo quando eu tirei meu aparelho, na época assim, ainda pós-pandemia, logo no iníciozinho, eu fui para uma dentista particular e ela também atende pelo SUS. E ela olhou os meus dentes, viu como é que tava, fez uma limpeza. E aí ela falou que eu precisava extrair os sisos inferiores. Mas ela disse que eu fosse pelo SUS, porque eles iam me encaminhar pro céu em Cascavel para especialistas. E eu louvo ao Senhor, eu tava me lembrando, eu ainda não tinha agradecido por isso, assim, dado esse testemunho. Porque Deus usou aquela mulher. Eu fui, Obrigada, Senhor. foram meses, eu já tinha esquecido esse encaminhamento. Tinha passado assim e eu tava vivendo. Mas quando foi um dia na agenda de Deus, um dia comum pra mim, Deus lembrou. Deus foi lá, marcou e pau em glória do Senhor Jesus, eu fui com a mãe. E eu fiz uns exames, né? Fiz outros lá, porque tinha uma estrutura, pau em glória do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor, porque lá eu descobri que eu tenho alguns nervos que pegam no osso do dente. E que se eu extraísse, eu corria o risco de ter paralisia facial. E eu saí de lá sem os meus sisos inferiores extraídos, mas com os superiores extraídos, por glória do Senhor Jesus. E aquele médico disse que, o dentista disse que eu poderia extrair, correr o risco de ficar com essa paralisia, ou deixar, e caso os meus dentes voltassem, eu usar aparelho novamente. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu não extraí.
Pau e glória ao Senhor Jesus, meus dentes continuam aqui no lugar. Glória a Deus. E eu tive um livramento. Se Deus não tivesse usado aquela dentista, eu ia fazer no particular. Mas o Senhor, Ele tinha o melhor para mim. Glória a Deus. E de um jeito improvável, Ele me deu livramento. Aleluia. E eu quero agradecer ao Senhor por isso. Glória a Deus. E o que eu quero compartilhar com a igreja está Obrigada, Senhor, pelos médicos, pelos... em Tiago, Obrigada. no capítulo 1. O Senhor me levou a meditar hoje nessa passagem. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Estou com frio. Esqueci o casaco. Glória a Deus. Do vento. E o Senhor... Eu vou ler, porque a palavra do Senhor ela é bem clara. E a partir do verso 2, Tiago quanto? diz assim... Tiago quanto? Tiago 1, capítulo 1. Lá pro final, Pode ir. Amém. depois de Tito. Pode ir. Amém. A partir do verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu acredito que todos lembram aqui que alguns dias atrás o Senhor me usou para falar dos a fim de que do Senhor, né? O a fim de que Ele permite certas coisas. E hoje Deus confirmou mais uma vez para mim aquilo que Ele tinha falado alguns dias atrás. A fim de que o propósito dele se cumpra, nós passamos por processos. E o Senhor continua dizendo assim, sua palavra. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Aqui, eu até anotei para eu não esquecer. Tiago, ele nos fala, ele nos aconselha a como ter um comportamento cristão. E essa carta de Tiago tem o propósito de nos fortalecer a suportar as dificuldades resultantes da fé e da vida. E ele menciona a sabedoria. E quem é a sabedoria? O Senhor é a própria sabedoria. Glória a Deus. E ele diz que nós só precisamos pedir e ele nos dará, ele derramará. Nós só precisamos abrir a porta do nosso coração, porque ele está batendo. E Tiago, ele entendeu que muitos dos nossos problemas, eles só podem ser resolvidos com uma boa gestão de decisões. Uma empresa, para ela funcionar, ela tem que ter uma ótima gestão. Uma boa gestão gera boas decisões. E quem é o gestor da nossa vida? Jesus Cristo. E como é que nós podemos tomar boas decisões? Se nós sentarmos com o gestor, tivermos reuniões com ele. E o Senhor tem chamado a gente para essas reuniões, porque é chegado o tempo, é os últimos dias. Eu louvo ao Senhor porque mais uma vez Ele também confirmou comigo, porque Ele tem me levado numa direção completamente diferente nessas últimas semanas. Ele tem me feito olhar. A irmã Rosa me fez uma pergunta há alguns dias sobre o olhar e a sensibilidade, porque tudo isso aqui vai passar. Uma hora, no tempo do Senhor, está chegando, em que tudo isso vai ser destruído. As pessoas que nós vemos não estarão mais aqui. E ela falava que ela sentia uma tristeza. E o Senhor me despertou naquele dia. E eu tenho sentido. E eu tenho olhado. E eu tenho refletido. Porque muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós estamos nos enraizando com as coisas daqui. E não é mais tempo
da gente pensar. Aí porque eu ainda tenho sonhos, tenho os projetos, tenho os planos, deixa eu te dizer, independentemente dos sonhos, dos projetos que Deus até mesmo tem posto no nosso coração, porque Ele serve de força, fé e esperança para que a gente prossiga, para que a gente persevere. Mas entenda, a palavra do Senhor vai se cumprir. É verdade. E os sinais estão aí, nós provavelmente não viveremos. Eu sei que cada um aqui tem promessas, porque eu tenho promessas. Deus tem dito que vai fazer coisa na minha vida. Mas eu tenho sentido que provavelmente eu não verei essas coisas. Porque Ele está voltando. Glória a Deus. E mais vale nós estarmos preparados e viver com Ele na glória do que nós termos tudo aqui e irmos para o inferno. Porque será terrível. Eu estava dizendo pro Lano quando eu estava vindo, porque eu vi alguns vídeos hoje. E eu estava pensando, nós nem imaginamos quão terrível será o que está por vir. Porque a gente ainda tem suportado, porque o Espírito Santo ainda está na terra. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo ainda está presente nas nossas vidas. Porque a igreja ainda está na terra. Mas à medida que o tempo passa, o Senhor tem colhido os seus. O Senhor tem chamado. Aqueles que cumpriram o seu propósito já estão sendo chamados. Deus já está acolhendo. E à medida que essas pessoas estão indo, mais a gente está sentindo a opressão, a tristeza. Mais desastres estão acontecendo. E eu estava refletindo sobre isso. Isso acontece porque a presença do Espírito Santo. É menos um cristão que ora. É menos um cristão que jejua pela nação. É menos um cristão que guerreia no mundo espiritual. É verdade. E por isso, à medida que o tempo passa, mais nós estamos sentindo. E o Senhor disse, será tão terrível que eu abreviarei o tempo por amor dos meus. E Tiago continua. Eu vou ler só os versos que eu grifei. E ele fala no verso 12. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Nós seremos tentados. Mas não é Deus, não é Satanás. É a nossa carne. É o pecado. É a natureza má que há dentro de nós. Muitas vezes a gente quer culpar Satanás por coisa que nós decidimos, que nós escolhemos. Porque o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos a decisão de escolhê-lo ou de escolher os prazeres deste mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E Ele está para nos chamar. E nós precisamos estar preparados. Nós temos um dever, nós temos uma missão enquanto nós estivermos aqui. E Ele continua dizendo, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo do início ao fim. Os mandamentos, eles ainda permanecem. Eles permanecem. Eu vou compartilhar o vídeo, eu não baixei porque eu tava quase sem memória. Um evangelista, eu já vi 3 vídeos dele pregando, dele evangelizando para as pessoas. E Deus usa ele numa profundidade, numa simplicidade tão grande. E eu vi um vídeo hoje ele falando
dos 10 mandamentos para um rapaz que não queria saber de Deus. E Deus usou aquele homem para aquele rapaz, e no final aquele rapaz chorou e se prostrou diante do Senhor, porque ele entendeu que verdadeiramente o Senhor é Deus. E nós precisamos compreender que nós temos uma missão enquanto nós estamos aqui. Ele continua dizendo: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada a vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Como a irmã Rosa diz, hoje, muitos templos feitos por homens e dirigidos por homens, porque Deus ele não nos chamou para ficarmos sentados esperando algo. A palavra dele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E quantos ministérios têm atrofiado vasos de honra, tem enterrado dons e talentos. E muitos, por não buscarem a sabedoria, por não buscarem discernimento, estão enganando a si mesmos, pensando que quando Jesus voltar, eles estarão prontos para ir. Mas deixa eu dizer, a salvação é a graça, o favor imerecido é, o ladrão da cruz é um exemplo. Mas nós, que conhecemos a verdade, que sabemos a verdade, que buscamos estar nas cadeiras, ouvindo a palavra dele, nós temos a obrigação de produzir obras. É diferente de alguém que aceitou Jesus naquele último minuto e Jesus escolheu. Nós somos diferentes. Porque nós conhecemos, porque nós ouvimos, porque nós nos alimentamos. Nós temos o dever e a obrigação de produzir algo para Deus. De lançar a rede ao mar. De alertar, de falar, de abrir a nossa boca. Seja na escola, seja no trabalho, seja no hospital, nas ruas. A palavra de Deus diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. E ele segue dizendo: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Se nós não praticarmos, nós não guardamos. Porque é a mesma coisa de um exercício. Você está na aula, você escuta todas aquelas informações, você recebe. Mas se você não as praticá-las, você não vai guardá-las na memória. Você não vai lembrar. E assim a palavra do Senhor, ele tem dito que a gente precisa exercitar. A gente precisa fazer. E para finalizar, o Senhor fala: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quando nós verdadeiramente entendemos o propósito de Deus, a nossa identidade em Cristo, e nós exercemos aquilo que Ele nos chamou para exercer, nós seremos realizados. E muitas das vezes nós não somos felizes, a gente ainda sente um vazio porque a gente ainda não está exercendo. A gente ainda não está na posição que Deus quer que a gente fique. E, por fim, no capítulo 2, ele continua dizendo a partir do verso 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los?
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e se alimente até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adiantaria isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Como semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui a gente vê o Senhor falando através da vida de Tiago para nós que não adianta eu dizer que tenho fé e não produzir nada. Porque só o fato de o Espírito Santo estar dentro de nós, estar habitando de nós, nos faz produzir. Em Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito. Não há como o Espírito Santo estar dentro de mim, eu dizer que tenho fé, mas ninguém ver nada acontecer. Porque o Senhor, ele se manifesta no nosso meio. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei presente. E hoje, Paulo, em glória do Senhor Jesus, o Senhor fez algo diferente no nosso meio. E assim Deus quer fazer aonde nós estivermos. Só Deus sabe como aquele médico estava precisando ouvir o que Deus lhe usou para falar, irmã Rosa. E Deus quer fazer assim, não é só com a irmã Rosa, não, é com cada um de nós. Mas muitas das vezes nós estamos tão alienados, com a nossa mente cauterizada, tão inerte nos nossos problemas, que nós não olhamos para o outro. E o Senhor tem dito para nós, desperta, ó tu que dormes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Isso primeiro é para mim. Eu tenho recebido cada tapa do Senhor, eu tenho refletido tanto. Por quanto tempo eu tardei o propósito de Deus através da minha vida? Por quanto